Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Mauro. Hoje eu estou trazendo uma novidade aqui para o podcast As Pracinhas. Eu estou desenvolvendo uma série de cards das principais capitais brasileiras com uma avaliação relacionada aos espaços públicos das mesmas. A avaliação ela tem como objetivo verificar a quantidade de metros quadrados por habitante e também a distância máxima de deslocamento de uma pessoa até uma praça. Isso veio, de um questionamento que eu tive, uma pulga atrás da orelha, com relação a como esses espaços estavam distribuídos no território e como o acesso da população a esses espaços se configurava. Eu procurei dados e referências nos sites das prefeituras dessas capitais. Em algumas eu tive um pouco mais de facilidade, como a Prefeitura de São Paulo, em outras eu tive uma dificuldade bem grande, como a Prefeitura do Rio de Janeiro. Bom, e aí também eu fiquei com uma dúvida com relação a qual referência, qual parâmetro deveria observar, o mínimo de atendimento com relação a essa questão de metros quadrados por habitante e também qual seria a distância máxima que uma pessoa deveria percorrer até uma praça. Então eu tive uma pesquisa pela internet, procurei alguns textos e tive contato com uma série de textos que se intitula Praças Urbanas, Reflexões e Recomendações para Planejamento e Projeto. É um texto que avalia como essas praças estão distribuídas dentro do território e avalia questões como questão sonora, questão de segurança, as questões qualitativas com relação a esses espaços. É uma série de textos muito boa, organizada pelo Klaus Chaves Alberto e pela Sabrine Andrade Barbosa, dentro do contexto da Universidade Federal de Juiz de Fora e também publicado pela Editora Federal de Juiz de Fora. Bom, então a partir da leitura desse texto, eu aqui para esses cards defini que seria interessante a gente estar utilizando 1 metro quadrado por habitante, como referência, e 400 metros de distância que uma pessoa máxima que a pessoa deveria percorrer até uma praça. Então, a partir desses parâmetros referenciados na leitura desse texto, eu trago a referência desse texto, eu pude fazer o card, que traz basicamente a informação de quantos metros quadrados por habitante a cidade tem e também informa, a partir graficamente, quais espaços estariam atendidos com relação à questão dessa distância máxima de deslocamento. Então a gente tem umas partes que tem dentro do território do município que estão brancas. Essas áreas as pessoas demandariam mais do que 400 metros para poder chegar num desses espaços públicos. E aí é importante trazer algumas ressalvas com relação à questão, com relação a algumas questões. Primeiro, o recorte, Por que só as praças? A gente tem parques, tem clubes, tem outros equipamentos de lazer, e de apropriação das pessoas nas cidades. Eu resolvi fazer esse recorte porque as praças sempre estão abertas e elas têm esse caráter público, Em algumas cidades, talvez esses espaços possam se confundir com a orla, mas de qualquer maneira, a orla, cidade que tem orla voltada para o mar ou para a lagoa, dependendo da base de como a base de dados tratar, mas eu excluí os parques porque os parques efetivamente têm, apesar de ter o caráter público, eles têm um limite com relação à questão do horário disponível para acesso das pessoas e existem dias nesses parques em que eles são dedicados para a manutenção desses espaços. Então, em muitos parques eles ficam fechados nesses dias e a população não tem acesso a esses espaços. Então esse é um recorte específico com relação às praças urbanas, e espaços similares como largos e até espaços nas orlas, dependendo da cidade, outra coisa também, por exemplo, se a gente observar esse card de São Paulo, a gente vê que existe uma concentração, apesar de atender a questão do metro quadrado por habitante, esse 1 metro quadrado,
São Paulo tem uma concentração muito grande, né, com relação a esses espaços, né? Uma parte do território tem, esses espaços estão ali distribuídos, né, atendendo a população, mas também, né, o que acontece? Uma outra parte ela não tá atendida. E aí podem acontecer, isso pode acontecer porque você tem uma área verde muito grande, ou você tem uma montanha, ou você tem às vezes um lago que ocupa muito aquela parte do território, uma área de preservação ambiental, né? Então é sempre importante, né, quando a gente for olhar esse card, né, não olhar como ele seja uma verdade, né? Ele na verdade é um ponto para questionamento, né, para a gente indagar, né, com relação a essas informações, né? E aí, com um olhar mais particularizado, a gente conseguir ver como é que efetivamente esses espaços estão distribuídos, se estão bem ou mal distribuídos, né? Mas a priori, né, tem uma grande área que tem essa concentração. Uma outra coisa também, né, que é importante falar, apesar desses espaços terem, né, o mínimo de 1 metro quadrado por habitante, não necessariamente esses espaços estão atendendo plenamente a população. Vão ter espaços que vão estar mais bem qualificados, vão estar com equipamentos, né, área verde, vão ter os requisitos importantes, né, para que uma praça seja uma praça agradável e utilizável, mas vão ter espaços que às vezes vão ser apenas uma rotatória, né? Muitas cidades, né, às vezes colocam, né, geometrias residuais do seu sistema viário como praças, né? E a gente no Brasil, né, atualmente a gente não tem, pelo menos eu não consegui ter acesso, não conheço uma base de dados que também traga, né, a questão da qualificação desses espaços. Então, por mais que esse 1 metro quadrado esteja atendido, né, esse 1 metro quadrado, como é esse metro quadrado, né, qual a qualidade desse metro quadrado que São Paulo traz dentro dessa avaliação que eu estou fazendo, né? Então a gente sempre tem que trazer esses questionamentos de como esses espaços estão distribuídos, né? E também como qual a qualidade deles, né? Então acho que são ressalvas aqui que eu coloco, né? Porque o card é isso, né? Ele traz umas informações muito específicas, né, que servem mais para a gente fazer esses questionamentos. Bom, pessoal, quem é da cidade de São Paulo, né, e conhece mais o território, né, me fala aí, né, da sua experiência, né, com relação ao acesso a esses espaços de praças na cidade. Você tem uma boa experiência, você tem uma experiência ruim, né? Acho que é um feedback importante para a gente poder continuar fazendo essa discussão com relação à distribuição e qualidade dos espaços em São Paulo, né? E se você gostou dessa iniciativa dos cards, compartilha, dá um like. O que acontece? Eu vou estar continuando fazendo essa pesquisa para as outras capitais, e aí eu vou estar utilizando a base de dados da prefeitura e também o OpenStreetMaps, que tem uma base de dados, né, com geometria das praças do Brasil inteiro, né? Então eu vou estar sempre alternando entre essas informações, né? Em São Paulo eu tive uma experiência boa, né, que foi essa questão da base de dados estar bem redonda, né? Mas eu espero que nas outras capitais eu consiga ter essas informações também. Bom, pessoal, eu estou adorando fazer isso, né? Espero que vocês estejam gostando também, tá certo? Um abraço para vocês e fiquem bem.